Boa tarde, meu nome é Grace, eu sou professora de Ciências e de Biologia e estou com muita saudade de dar aula para os meus antigos alunos, que agora eu não tenho alunos, infelizmente. Mas a minha aula hoje vai ser sobre reprodução em plantas. Então, quando a gente fala reprodução, a gente tem que pensar na importância da reprodução. Reprodução é o processo em que uma espécie consegue perpetuar a sua própria espécie, perpetuar os seus genes. Para que uma espécie possa perpetuar os seus genes, ela tem estratégias para a perpetuação desses genes. E essas estratégias se dividem em dois grandes tipos de reprodução, que é a reprodução sexuada e a reprodução assexuada. Quando eu falo de reprodução sexuada, estou falando de uma mistura gamética, de uma mistura de genes, em que as plantas têm estratégias para poder chamar os gametas para haver essa mistura. Então, vamos olhar essa flor aqui e vamos entender de que eu estou falando. Essa planta, ela precisa formar as suas sementes. Para formar as suas sementes é necessário que o gameta masculino se junte ao gameta feminino. Para que o gameta masculino se junte ao gameta feminino, ela se enfeita, ela se arruma, ela faz que seu local de encontro seja aqui na flor. Na flor, então, nós temos estruturas masculinas e femininas. Geralmente, não há autofecundação. Por quê? Porque é necessário que venham as abelhas, as borboletas e vários tipos de insetos que vão pegar o pólen que contém o gameta masculino e vai levar esse pólen para uma outra flor e, levando esse pólen para outra flor, vai fecundar o gameta feminino, criando uma variabilidade genética. Isso com muitas estratégias. Cada flor, cada planta, ela tem uma estratégia diferente. Às vezes tem flores muito pequenininhas, mas elas têm brácteas para chamar a atenção dos polinizadores. Quando acontece o processo de fecundação, então acontece a formação dos frutos. Os frutos, como essa plantinha aqui. Essa plantinha aqui já teve o processo de fecundação, já formou os frutos. Esses frutos aqui, eles são também importantes, porque esses frutos vão ser aqueles que contêm as sementes, e as sementes vão ser as futuras plantas. Esses frutos, nesse caso aqui, são bonitos, vistosos, coloridos, porque eles vão chamar os animais que se alimentam desses frutos, podendo esparcir as sementes. Existem plantas que só se reproduzem sexuadamente. Por exemplo, as alfaces. As alfaces são plantas que não conseguiriam se reproduzir se não fosse através das sementes. Para que haja essa reprodução de alfaces, é necessário que haja um processo de fecundação, é necessário que haja um processo de encontro de gametas, formação de sementes e um processo de germinação, como no caso nós estamos vendo ali, nesse canteirinho, né? Ali aí umas plantinhas bem pequenininhas, aqui a gente pode ver, né, a germinação das plantas, e à medida que elas vão crescendo, elas vão chegar então até formar as alfaces, as rúculas, etc. E vocês vão me perguntar, mas Grace, por que então eu nunca vejo flor de alface? Por que eu nunca vejo flor de rúcula? Na verdade, a gente não vê nem flor de alface, nem flor de rúcula, porque aqui ninguém interessa vender flor de alface e flor de rúcula. A gente já compra sementes prontas. Mas os produtores, eles produzem, né? Os produtores de sementes, eles vão ter as matrizes especiais que vão produzir as sementes de alface, as sementes de rúcula e outro tipo de sementes. Mas existe um outro tipo de reprodução, que é uma reprodução mais simples, que gasta menos energia, que é a reprodução assexuada. Essa reprodução assexuada, nós vamos parar agora nosso vídeo um pouquinho, porque nós vamos ter aqui agora uma entrevista com Dulce Rame, que trabalha no internato rural, que vai nos explicar um pouquinho sobre a reprodução assexuada. Boa tarde a todos. Obrigada, Grace, aí, pela oportunidade e pelas palavras aí de incentivo.
Então aqui nós temos, vocês podem ver, mudinhas, né? Folhas da suculenta Echeveria. Vocês podem ver aqui, todas elas partiram daqui. Qualquer folhinha que quebre ali, então pode ser transformada numa nova planta. Ela vem para cá, num substrato não muito úmido, fica aqui mais ou menos um mês. Aqui vocês podem notar que ela já lançou as suas raízes, e aqui vai sair então a nova plantinha. Como vocês vão poder ver nesse vasinho aqui, tem mais ou menos um mês. Aqui já está a nova plantinha que saiu na ponta da folha e já foi passada para o vaso definitivo. Ô Dulce, nós aqui agradecemos demais a sua participação, sua colaboração, permitir que a gente possa gravar aqui nesse local tão bonito. E nós vamos dar aqui uma olhada para que todo mundo possa conhecer o viveiro aqui do Internato Rural, né? Que as mudas são vendidas lá no posto de vendas. E eu vou dar uma passeada aqui. Eu gostaria que você me ajudasse a falar dessas plantinhas. Essa grande aí, como é que ela chama? Essa bonita, diferente, né? São chamadas suculentas, isso mesmo? Suculentas, é todo da família de suculentas e dos cactos. Todas elas pertencem, né? Esse daqui é o rabo de tatu. Esse daqui já é o chamado o de jacaré, né? Que é maior. Então, mas geralmente, cientificamente, tem outros nomes, né? Mas geralmente conhecidas, né? Essa é a jade. Essa é jade, que bonita. Jade, né? Esse daqui é a orelhinha do Shrek, você vê? Essa daqui é bem exigente, qualquer água demais é podridão e morte na certa. Né? Então tem várias espécies aí. Bom, gente, e agora nós vamos fazer um pequeno resumo daquilo que a gente viu aqui nessa estufa, né? Qual que é o tema da nossa aula? O tema da nossa aula é reprodução assexuada e sexuada em plantas. Muito bem. E aí nós falamos que a reprodução, ela é um processo através do qual os seres vivos se reproduzem para formar descendentes, né? O mais importante é que eles se reproduzem para ter e garantir a sua descendência. Também nós falamos que a importância da reprodução é a preservação e a continuidade de uma espécie. Então, ela faz de tudo para preservar e continuar a sua espécie. Também nós dizemos que a reprodução assexuada não acontece partilha de material genético, não há partilha de material genético, né? Não há mistura de gametas, não há variabilidade genética. Isso na reprodução assexuada. Na reprodução sexuada, há partilha, se compartilha material genético, a participação de gametas, há uma doação de gametas e uma mistura de genes, a mistura também de cromossomos. Quais as vantagens da reprodução assexuada? As vantagens da reprodução assexuada são a facilidade, menor gasto de energia, é muito mais rápido e são transmitidas todas as características genéticas. Então, se eu tenho uma planta que tem uma característica genética boa, eu vou conseguir transmitir essa característica genética boa a todas as descendentes. Por isso é importante, né, a reprodução assexuada e por isso se criou nada, apenas se imitou a natureza fazendo os clones, por exemplo, de eucalipto. Nós temos algumas desvantagens, sim, na reprodução assexuada. Menor variabilidade genética.
Então, na reprodução assexuada, já que não há mistura genética, há menor variabilidade genética. A reprodução assexuada dificulta a eliminação de mutações maléficas. Se tem uma coisa ruim na planta, ela vai se perpetuar para as filhas, para as netas e assim por diante. Então é muito difícil eliminar mutações maléficas. E também é muito difícil manter mutações benéficas. Coisas boas não dá para manter na reprodução assexuada. Aí nós temos vantagens também da reprodução sexuada. A principal e maior vantagem é a variabilidade genética. Há uma maior variabilidade genética. Outra coisa importante é a seleção sexual. Então, como assim a seleção sexual? É que o fato de que as plantas mais bem adaptadas, com melhores flores, com melhores pólen, com melhor pólen, com melhores frutos, são as que se reproduzem. Isso é importante para haver essa seleção sexual, que vai ajudar na seleção natural também. Outra coisa, a reprodução sexuada espalha as mutações benéficas. Se tiver uma mudança benéfica, pode ser passada de pais para filhos, né, os descendentes. E, por outro lado, a reprodução sexuada também pode eliminar as mutações maléficas. Mas também existem desvantagens na reprodução sexuada. Ela é muito mais demorada, ela gasta muito mais energia. Uma planta, para ter que dar flor, ela demora muito tempo mais, até que forma o fruto, até que cai a semente, como a gente vê aqui, até que cresce, aí demora mais. Outra coisa, a dificuldade na reprodução, o fato de sempre ter que ter um parceiro, e o parceiro certo no momento certo, né? Não é sempre que a planta está pronta para se reproduzir. Então, isso dificulta um pouco a reprodução. Cada gameta contribui apenas com a metade do material genético. Então, eu posso ter uma planta cuja o gameta feminino tem características muito joias e o gameta feminino não. Então, não vou ter a característica que eu quero. É uma das desvantagens da reprodução assexuada. E nós agradecemos muito pela atenção e pela ajuda aqui de Dulce, que me ajudou aqui gravando, e toda a colaboração que vocês têm de prestar atenção na gente. Muito obrigada.